Jesus comparou a fé como um grão de mostarda. No entanto, vemos algumas traduções acrescentando o termo tamanho. No vídeo de hoje vamos analisar o texto original no grego e assim fazer uma exegese objetiva e desta forma interpretar o texto. Olá, povo de Deus! Sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que está chegando agora, eu sou a Aline e eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para você não perder o conteúdo. E se você gosta de estudos bíblicos e curiosidades da Bíblia Sagrada, já deixa aqui também o seu like. Então, sem perca de tempo, já vamos pro vídeo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 20, da Nova Almeida Atualizada, nos diz assim: Pois em verdade lhe digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Enquanto que na Nova Versão Internacional, por exemplo, nos diz assim: Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Que diferença faz este acréscimo? Bem, a priori parece não fazer muita diferença. No entanto, o entendimento, a compreensão e a interpretação deste texto são nitidamente diferentes ao acrescentar o termo tamanho. Ao buscar o texto original em grego, não encontramos o acréscimo tamanho. Estou usando o Novo Testamento interlinear grego e português, este que está aparecendo na tela, e também deixarei na descrição o link se você deseja adquirir. O texto aparece assim: a fé como um grão de mostarda, tanto em Mateus capítulo 17, verso 20, quanto em Lucas capítulo 17, verso 6. Ao observar o contexto da frase de Jesus em Mateus capítulo 17, a partir do verso 14, um homem suplica a Jesus por uma cura a seu filho que está endemoniado, e ele relata que os discípulos não puderam fazer nada, ao passo que os discípulos questionam a Jesus por que eles não puderam expulsar o demônio. E Jesus então repreende, dizendo que a fé deles era pequena. E então fica a pergunta: se o grão de mostarda é pequeno, o tamanho dele é pequeno, é minúsculo, por que Jesus então repreende que a fé deles era pequena? Deixa de molho esta informação e vamos olhar o contexto de Lucas capítulo 17. Agora Jesus está advertindo aos discípulos para não serem pedras de tropeço e também ensina sobre a necessidade de perdoar. Repare que é neste momento que os discípulos pedem para que sua fé seja aumentada. E parece aqui que eles não tinham fé nem para perdoar. Então, nos versos 7 ao 10, Jesus mostra que o que o Senhor está ordenando é nada mais do que a obrigação do servo fazer, como não ser pedra de tropeço, de liberar perdão. E tanto em Lucas quanto em Mateus, a frase aumenta a nossa fé nos dá uma conotação de uma fé crescente, não uma fé estática. Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 32, Jesus diz que o grão de mostarda é pequeno. No entanto, quando ele é plantado, germina e se torna uma árvore grande, capaz de gerar muitos frutos e abrigar as aves do céu. A fé, ela não pode ser do tamanho do grão de mostarda, pois é muito pequeno. Quando se é acrescentado o termo tamanho, nos traz muito entendimento de uma fé estática, de uma fé pequena, de uma fé que não é capaz de gerar frutos, como foi o caso da fé dos discípulos, que até então a fé deles era pequena, mas quando eles suplicam a Jesus para Jesus aumentar a sua fé, Jesus então associa a fé como um grão de mostarda, porque não pelo tamanho do grão, mas por mesmo sendo pequena, quando ela é plantada, germinada, ela cresce. Então a fé não pode sempre se manter como do tamanho do grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, porque tem que ser uma fé crescente, uma fé que aumenta. E é na medida que somos capazes de gerar frutos e abrigar as aves que nossa fé vai aumentando. O propósito da fé é servir. Muitas vezes, por um grande equívoco, acreditamos que a fé é para eu conquistar isso ou aquilo, mas a minha fé tem como propósito de estar a serviço de Deus, ser uma bênção em qualquer ambiente que eu esteja. Se em Lucas a fé
cresce na medida que nós utilizamos no serviço do reino de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus nos mostra que ao prestarmos o serviço para o reino de Deus, e ali está figurado no menino endemoniado que precisa da cura, Deus então se responsabiliza em tirar todos os obstáculos da nossa frente quando confiamos nele e passamos a executar o nosso trabalho no reino de Deus. Esta foi a promessa de Deus para Zorobabel, descrita em Zacarias capítulo 4, do verso 6 ao 9. Quando ele se dedicasse ao serviço do trabalho de Deus, Deus se responsabilizaria em transpor as montanhas e tornar tudo em campinas. Se você está disposto em passar pelo processo de ser plantado, você vai germinar, crescer, se tornar uma árvore capaz de dar frutos, capaz de abrigar as aves, ou seja, ser bênção aonde você for, ser bênção, apresentar e representar Jesus através da sua vida. Pode ter certeza que perseguições, que infiltrações malignas podem se tornar como montanhas, mas Deus se responsabiliza através da tua fé, através da tua vida com Deus, que está a serviço do reino de Deus. Ele se responsabiliza em aplanar essas montanhas. Porque esta fé aqui que Jesus nos mostra, tanto em Mateus capítulo 17 quanto em Lucas capítulo 17, não é uma fé para meus desejos egoístas, mas é uma fé que é capaz de ser bênção, de estar a serviço do reino de Deus. E então, você conseguiu reparar como a interpretação se torna bem diferente ao acrescentar o termo tamanho? Vimos aqui no grego que não tem o termo tamanho, mas não esqueça disso, a tua fé, ela pode estar do tamanho do grão de mostarda, tão pequenininha, tão minúscula, mas Deus quer fazer com que ela cresça. Então, suporte o processo de ser plantado, enterrado, para que esta fé venha germinar, venha crescer e você se tornar uma bênção. E aí, você gostou desse vídeo? Gostou dessa interpretação? Deixa aqui embaixo o seu like. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva e ative o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo. Hoje eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.